muito feliz de estar aqui com vocês. É assim, bastante desafiador. A gente sabe muito da jornada que vocês todos têm aqui, né? Só o fato de vocês terem se deslocado da cidade e estar aqui conosco, isso já mostra algo que eu vou mostrar aqui muito, que é a questão da ação empreendedora. A ação empreendedora, ela é para toda a vida, para todo momento, né? Então, isso aí já é um resquício apenas, que eu sei que tem todo um esforço aqui, eu não sei qual foi o esforço de cada um aqui, tem uma coleção de esforços, né, de dinheiro, de energia, de tudo, para estar aqui hoje com a gente. Então, eu espero definitivamente aqui que seja muito enriquecedor, não tenho dúvida nenhuma. E vamos lá, vamos tocar aqui. Eu trouxe aqui um conteúdo bem interessante para vocês, que foi uma coleção de anseios, de medos, de percepções que tive ao longo de toda essa minha jornada como empreendedor, como professor, como orientador, enfim. E estou aí nessa saga até hoje, assim como vocês. Então, aquele negócio, a gente hoje, todos os dias, a gente precisa se automotivar para vencer a jornada que a gente tem que vencer. E aí eu preparei um negócio que é o seguinte, chama-se uma mente pouco convencional, que é o prólogo ao empreendedor. O que danado é prólogo ao empreendedor? A gente sabe que muito empresário ele acaba entrando com a cara e com a coragem no mundo que ele não conhece. Porque a gente foi trabalhado para um outro mundo. E a gente encarar coisas desse mundo em empreendedor, muitas vezes você percebe que é interessante que há um confronto direto com você mesmo. Né? Porque você se enfrenta todos os dias. Diferentemente se você está, né, como um funcionário, né, como, eu acho que vocês já tiveram outras experiências, né, e sabem como é. Tá? Então, assim, ser empreendedor é algo, talvez, o ápice do desafio do autoconhecimento, desafio de si próprio, né, que é diário, constante e não tem aposentadoria. Né? Então, não tem aquele dia que tem um amigo meu que disse o seguinte, eu quero me aposentar, eu quero trabalhar com areia, né? Ele disse, quer sentar na areia da praia e ficar assim com os pezinhos, assim. Entendeu? E aí, na verdade, nós empreendedores, a gente não tem essa quietude. A gente não tem essa quietude. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo exatamente o que a gente quer, o que a gente ama fazer. E cada vez mais a gente precisa descobrir essa eclipse total. Sabe? Quando a gente sai da linha, a gente tem. O que é que realmente, como é que a gente converge para isso? Então, esse é o exercício, é um exercício constante, que é o que vai dar a nossa energia necessária para a gente estar aqui. Então, o que é que acontece? Conseguiram aí? Um mente pouco convencional, vou contar uma história interessante, que, na verdade, é um próprio retrato meu. Que, para entrar nessa linha, nesse mundo, eu lembro que, quando eu trabalhei no Sebrae, eu pedi demissão do Sebrae em 2011. Naquela ocasião, um emprego totalmente estável, numa empresa absolutamente nacionalizada, internacionalizada, com promoção. E, naquele momento, quando eu disse que ia pedir demissão, naturalmente, as pessoas que, ali seus pais, sua mãe, sua família, aquela sua rede de apoio, ela é estranha. Ela não vai entender. Né? Ela diz, como assim tu vai sair do Sebrae? Né? Mas o Sebrae do jeito que tem toda a vanguardista, tal, enfim, etc. Vou. E eu vou dizer a vocês o seguinte, qual foi o que me ajudou a sair naquele momento. Foi que eu tinha dois medos. O medo do lado de ficar no Sebrae, que tem um medo dizendo o seguinte, se tu ficar aqui, tu já sabe exatamente mais ou menos aonde tu vai chegar. E tu tem uma série de projetos que tu quer botar na rua, que tu quer realizar, e aqui tu não vai fazer isso. E aquilo ali, eu disse, a vida vai passar e eu não vou colocar isso. Então aquilo ali me dava um medo absurdo de eu não aproveitar a vida como eu deveria estar aproveitando. E o medo do lado de lá era o medo de sair, de encarar o desconhecido. Então eu só troquei de lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele acompanha a gente constantemente, ele faz parte da vida. É uma coisa orgânica. A gente sempre vai com medo. Se você parar para pensar, a gente acaba indo com medo. Às vezes o medo parece ser invisível, mas ele está lá. Então, nós empreendedores desafiamos ele toda hora. E aí eu saí, fui para montar minha empresa, a Ponto On, fundei minha empresa, mas aí fui contratado, recebi um convite para trabalhar numa multinacional. Eu disse, eu vou pegar mais essa experiência. Só que eu vou entrar na multinacional com data para sair. E aí passei mais 4 anos como executivo de uma grande empresa. E aí, naquele momento, 2014, eu pedi também para sair. Então, mais uma segunda demissão. E aí, obviamente, que o pessoal da família, todo mundo disse, bicho, tu é muito estável, velho. Que é isso? Não fica quieto num lugar, com promoção, tá tudo perfeito, por que tu não fica aí, tu tá ganhando bem, não sei o que e tal, né? E aí eu me lembro de uma conversa com minha sogra, e eu disse, quando eu sair, você começa a ser o cara meio que o desempregado, né? Tipo, você vai para a festa de família, você fica acuado um pouco, assim, olhando assim, todo mundo empregado, ou então, sei lá. Aí, meio que o pessoal olhando, meio que você
com um olhar assim, eu não sei se sou eu mesmo que estava criando na minha cabeça isso, mas você cria uma atmosfera estranha. Você fica com a sua estima fica lá embaixo. Mas só que eu tinha, sabe, exatamente o que eu queria fazer. E aí eu me lembro que eu comecei a receber edital de concurso no meu e-mail. Meu sogro mandou ver, jogando duro mesmo. Mandando recadinho por amigo, para chegar a mim. Porra, Dante, estou preocupado, como é que vai ser, não sei o quê. Eu disse, calma, estou lá. E aí minha sogra chamou assim na cozinha e disse, Dante, eu tenho um negócio fantástico para tu, uma oportunidade de ouro. E ela me lembra até hoje, né? Estava assim, em pé aqui na cozinha e tal. Dante, talvez só tem um emprego, tem um edital agora que eu vou mandar para tu. Só vai trabalhar 6 horas por dia. E o melhor de tudo é que tu ainda vai receber ticket de restaurante, velho. Aí eu disse, quando ela falou desse bicho, realmente existem 2 mundos. Não dá para conversar. Não dá, porque você vai criar o quê? O que é que você vai inventar, né? Para conversar com esse povo que está num mundo que não é mais o meu. O pessoal não entende o mundo do empreendedor. Né? O empreendedor é totalmente diferente, é desconhecido, vai dar dinheiro, porque ninguém chama para comer pizza. Quando você vai montar a empresa, ninguém vai comemorar com você, não. Bora comemorar uma pizzazinha assim, vamos para a pizzaria, pagar, não sei o quê, não. Se pagar só no concurso, você vai. Mas se você for dizer que vai montar a empresa, porra nenhuma, não vai ter nada para você. Aí a galera vai ficar olhando assim, tá, beleza. Isso ainda é muito arriscado, não. Totalmente arriscado. E aí o que acontece nesse processo? Nesse processo, foi ali que eu comecei a perceber, quando eu me desafiei e percebi que o autoconhecimento era a única chave para condição fundamental para eu seguir nessa carreira. E tinha dia que eu me acordava uma porcaria. Né? Havia uma variação muito grande. O empreendedor, ele começa a, digamos assim, ter que acordar e criar o motivo dele fazer as coisas. Não alguém mais falar o que tu tem que fazer. Né? Enfim, e isso é muito estranho para muita gente. Isso não tem. É educação comportamental, não técnica. Não é porque eu costumo dizer assim, como professor, o pessoal sempre quer, eu vou fazer agora um MBA, né, porque eu quero montar um negócio, vou fazer um MBA. Bicho, talvez não tenha nada a ver. Mesmo que seja um MBA em gestão empresarial. Sabe por quê? Porque um MBA, a gestão empresarial, é uma capa. É uma ferramenta que vai ser acoplada sobre alguém que vai gerenciar aquilo ali. Mas se você, comportamentalmente falando, você, por exemplo, não tem disciplina para, por exemplo, anotar alguma coisa, alguma conta e ser organizado, você não vai acoplar nada, nada funciona. Então, a gente meio que no mundo do empreendedor, a gente faz uma inversão onde a gestão empresarial, todo esse estudo da educação formal que a gente fez, ela é mais importante, inconscientemente até, do que o comportamento do que o cara que está lá. E, na verdade, o desafio é reverso. O desafio é justamente o contrário, é você. Com você mesmo, não tem ninguém maior, nenhum maior vilão aliado do que você mesmo. E isso foi nessa linha que eu comecei a perceber assim, como é que eu crio alguma ferramenta, algo que eu possa melhor ajudar o empreendedor. Melhor ajudar o empreendedor. E aí foi quando eu mergulhei olhando para dentro de mim. Então, quando eu estava muito mal, assim, acordava uma porcaria, eu sentava e olhava, por que eu estou realmente ruim? Então, eu tentava, digamos assim, taguear, ou então entender qual era aquela tristeza e o porquê ela me parava. Então, eu fiz essa coleção, quando eu era momento bom, eu também fotografava internamente isso. Então, eu registrava isso. E virou uma ferramenta. Porque eu sabia que quando eu, daqui a pouco, ficasse triste de novo, provavelmente eu já saberia algum gatilho, algum mecanismo para me recompor e jogar o jogo da vida. Então, foi daí que eu desenvolvi, né, algumas ferramentas que utilizo até então, né, para ajudar um empreendedor nessa evolução. Nessa evolução. Porque, gente, não tem fim, não tem linha final de chegada. Tem muita gente correndo numa direção, achando que a corrida é naquela direção, correndo, mas eu diria o seguinte, talvez a linha de chegada ela esteja atrás de você. Então, não é necessariamente você se focar no mundo externo, né, que tem o mundo das tendências, que é o mundo da tecnologia, que é um mundo que fascina, mas também angustia, mas também gera ansiedade. Porque se a gente está sempre buscando, acompanhando o mundo externo, a gente acaba, digamos assim, tendo aquela sensação de pendência eterna, né? A gente não acompanha. São muitos acontecimentos e fatos, são muitas informações que você não consegue processar. E aí você tem mais constantemente a sensação da incompetência. Tem a sensação que você não sabe de nada. Isso é uma sensação que eu digo o seguinte, a gente enfrenta ela muitas vezes na carreira do empreendedor.
Você sempre vai ter, poxa, realmente, quando você está naquele evento ali, ou então está assistindo aquele, por caramba, realmente, eu não sei não, mas você sabe sim. É só a sua régua que está começando a tentar aumentar. Então, esse é um processo interessante, que passa muito conosco, que a gente precisa desenvolver, e não tem. Onde é que eu estudo isso? Agora, nesse momento, isso aqui é um mecanismo de ação coletiva, digamos assim, que talvez seja uma das principais ferramentas do empreendedor. A coletividade. Então, a gente entende hoje, nas empresas que a gente tem, que a melhor universidade é estar junto de outros empreendedores, trocando informações, trocando network, porque é acelerado. O cara tem uma coleção de erros ali, que, porra, aquele erro ali, ele vai dizer, pô, Dante, eu já fiz isso e não vai por aí, não. É melhor tu pegar esse negócio. Isso não estava em livro nenhum. Não estava em universidade. E isso aqui é a principal arena de autoconhecimento, é a principal arena também de desenvolvimento como empresário. E aí eu sempre digo, mais vale um ano de psicólogo do que um ano de MBA. Porque o psicólogo ele é um acelerador de autoconhecimento. E ele é encarado no mundo convencional como um cara que resolve um conflito ali, pontual, que, inclusive, quando você chega para ser atendido por ele, quando ele diz, não, acho que umas 10 sessões vai começar alguma coisa, vai começar a ter algum resultado. Aí você diz, pô, 10 sessões, velho. Aí a gente tem a mania de querer resolver problemas absurdamente complexos, que é o problema do ser humano, né, numa manualização, né, em querer já respostas prontas. Então, a gente usa muito, por exemplo, o psicólogo como um acelerador de autoconhecimento, para você conseguir melhor gerir suas emoções, melhor gerir seu comportamento e manter cadência, manter ritmo, manter foco, para que você consiga empresariar. Que são duas coisas completamente distintas, que é o ser empreendedor e o empresariar. Então, isso é interessante, porque eu acho que, não sei se vocês já tinham ouvido um pouco desse conceito, e o empreendedor, né, de fato, um empreendedor é comportamento. O empresariar é mecanismo, é função. Nem todo empresário é empreendedor. Nem todo empreendedor é empresário. Às vezes eu pergunto, por isso tem muito artista que não sabe ganhar dinheiro, né? Eles são muito bons como empreendedores, criadores, criativos, mas eles não conseguem, muitos deles, né, outros sim, né, geral, empresariar, que é construir algo ali para aquilo ali gerar, como vocês fazem. Vocês têm que ter um ritmo todo dia de vendas, não é isso? Então, vocês precisam criar produtos, criar serviços, criar uma cadência de processos para conseguir alcançar mais pessoas, impactar mais pessoas, para que vocês consigam vender. Então, precisa ter toda uma sistematização, que isso o empresariamento ele dá. Certo? Então, tá claro, gente, tudo certo aí? Deixa eu só ver aqui. E aí, conseguiram? Aquele velho problema do cabo do Keynote. O cabo do Keynote. Bota em PDF, converte em PDF e joga. Tá? Tá. Só queria uma aguinha só, tipo aqui, uma água rápida. Obrigado, Pedro. Então, assim, gente, prólogo ao empreendedor é o antes de tudo. É o antes de tudo. É o antes de tudo o quê? Tudo antes de sua odisseia empreendedora. Todo mundo aqui vai ser odisseia é uma coleção de jornadas. Então, o empreendedor ele não é linear, não. Você vai errar, vai tentar, vai fracassar, vai voltar. E se você entende que isso faz parte do jogo, você vai chorar menos, digamos assim. Entendeu? Porque faz parte do jogo isso. Não, empreendedor, o prólogo é empreendedor, porque muita gente ainda carrega um certo assistencialismo. Espera no outro aquela grande ajuda ou então resolução da vida dele para tocar o negócio. Não tem. Mas vocês têm uma rede de apoio. Mas você é maior do que tudo. A rede de apoio não é maior do que você, mas ela lhe ajuda. Também aquele negócio da culpabilidade, né, de buscar, às vezes, eu não, se Temer está lá, não sei quem está, não sei, crise mundial, não sei o quê. A questão é a seguinte, o empreendedor, ele tem que criar uma forma de fazer, com ou sem crise, meu amigo. Não perca nem tempo conversando sobre. Porque, inclusive, na crise, muita gente ganhou dinheiro. Como a gente costuma dizer o seguinte, a crise tem só um rearranjo financeiro. Afeta. Mas você, empreendedor, você roda 4x4. Você tem que ligar isso, esse modo. O 4x4 para que você consiga andar em qualquer terreno, sob qualquer condição, em qualquer tempo, onde for. Você é justamente o cara que transforma, que muda o jogo.
É o cara que talvez salve o país, é o cara que transforma, é o cara que vai lá e joga um jogo real. Não se esconde atrás de nada, não. Ele está agindo nu e cru. Então, essa é a grande diferença de você não estar sobre um crachá. O crachá, ele lhe protege, blinda. Você começa a gerenciar mais o seu personagem do que a si próprio. E isso você perde a vida. Agora foi. Foi? Que lindo. Então, aí passando, esse armamento pouco convencional é um conteúdo absolutamente autoral, né? Como eu falei para vocês, antes de tudo. Muita gente pergunta tudo o que é, tudo isso que eu estou falando. Então, assim, entrar com cara e coragem, sem instrumento nenhum. O empreendedor, quase boa parte deles, realmente estudou a escola da vida. Para nós empreendedores, a universidade é o mundo, é a vida mesmo. A gente considera cada conexão dessa um ouro. E quando você ganha consciência disso, você vai usar ainda melhor isso. Certo? Só que a gente deixou de ser coletivo. Nós somos seres coletivos e a gente deixou de ser coletivo. Sabe por quê? A gente simplesmente, pela questão da insegurança, realmente a confiança, ela fica retraída. E você valoriza muito mais você, o seu familiar, o seu amigo ali. Mas você que é terceiro? Sei lá. Quem é você? Então a gente perdeu um pouco da coletividade, da empatia com o outro, por conta da insegurança mesmo. Então a gente se tornou seres individualistas. E o individualismo é uma contracultura do empreender. Você não empreende sozinho, em nenhuma hipótese. Sem sócio, sem colaborador, sem rede, você não empreende. Não funciona. Isso tem poucas são as certezas desse mundo. Essa é uma delas. Tá? Então, se você é retraído, busque um sócio que avance. Ou então, avance a si próprio como um cara mais social. Porque você vai precisar fazer isso, se submeter a esse tipo de coisa. E isso tira a gente da zona de conforto, não é verdade? Não é uma coisa muito fácil, não. Muita gente quer ficar no cantinho do sofá ali, assistindo Netflix, comer pipoca. É muito beleza, na zona de confortozinho ali, né, na rede. Mas isso aqui começa a tirar a zona de conforto. Então, vamos lá. Então, essa odisseia empreendedora que vocês passaram, eu acho que se puder desligar essa luz daqui, eu acho que fica melhor para vocês. Pronto, ficou fantástico. Então, eu aponto para onde mesmo, gente? Deixa eu ver aqui. Qual é a sacada? Pronto, então aqui está funcionando. Beleza, a odisseia empreendedora é nada melhor do que Forrest Gump, né? Deixa eu ver aqui, eu estou ainda aprendendo, tá? Pronto, vou aprender agora. Agora vai. Então, o Forrest Gump é aí, né? Que seja qual for a situação, meu amigo, você vai ter uma odisseia, você vai ter uma coleção de jornadas. Essa jornada que vocês estão vivendo agora é uma jornada. Amanhã talvez já pegue uma rota diferente, não sei. Vocês têm que estar... É aquele negócio, imprevisibilidade faz parte do processo. E aí eu vou avançar aqui, que a gente já falou um pouco, eu trouxe essa narrativa para vocês aqui, que vai falar um pouco o seguinte, ó, nós somos todos empreendedores. E aí eu desenvolvi uma teoria chamada Era do Retorno para Casa. Bem interessante. Aí a gente passa pelo mundo invertido do empreendedorismo e como o empreendedor pensa e age. E aí nesse processo, eu costumo dizer assim, tem 2 mitos, só para a gente alinhar aqui inicialmente, com todo mundo. Esse mito aqui, o que é que vocês acham? Empreender é abrir um negócio? Quem acha que empreender é abrir um negócio? Levanta a mão aí. Empreender, melhor, quem acha que não é, na verdade? Empreender é mais do que abrir um negócio. É mais além, né? O que é mais além, então? Eu queria ouvir vocês aí. Vamos lá, só lança aí, lá. O que é? Criar uma solução, massa. Outro? Ideia inovadora, massa. É o quê? Tendência, massa. Mas tendência, criar uma solução, ideia inovadora, não tem a ver com abrir um próprio negócio, não? Mas a pergunta é a seguinte, vê só, imagine, você é casado, não? Você é casado? Tem namorada? Pronto. Encontrar a sua namorada foi um empreendimento, empreender. Você teve que empreender uma ação, uma série de ações, de estratégias, para conseguir chegar finalmente no primeiro beijo, não é isso? Pronto, empreender é vida. É um conjunto de tudo. É isso aí. Então, veja só, empreender não necessariamente, porque o empreendedor é aquele que ele realiza a visão. Ele até então não tinha ela como namorada, mas ele foi lá, viu aquilo, teve a visão, poxa, legal, vou definir agora. Definiu o seguinte, você foi lá e concretizou. Ele aparentemente ele cria coisas, a partir do desconexo, ele conecta coisas. Né? O empreendedor ele realiza, ele meio que antecipa um pouco o futuro. Ele entrega no presente o futuro, o empreendedor. Porque às vezes você nem sabe que você tinha aquela necessidade, não, ele entrega ali. Certo? Então é um cara, e um outro grande mito, isso é um mito, né, que empreender é só abrir um negócio, é muito além, é muito mais rico do que isso. E o segundo mito é o seguinte, que eu sempre coloco, que
Quem daqui de vocês trabalhou já como funcionário aí? Já foi funcionário de alguma empresa? Levanta a mão aí, peraí, vamos lá. Só, com força aí, só para... Quem nunca foi funcionário? E quem não levantou a mão foi o quê? É porque tem uma galera escondida aí, pô. Eu não entendo. Ou o cara tá com muito sono aí, sei lá. Aí eu vou chamar o Bom Dia aqui de novo. Convocar, né? Tá entendendo? Porque vocês são alguma coisa, né? Não é alguma coisa, não sei o que é não, mas se tiver outra coisa, conta aí, então. Talvez seja uma coisa bem inovadora que a gente tá querendo ser, isso que tu quer. Então não se pode aprender a empreender. Concordam com isso? É possível aprender a empreender? Quem acha que é possível aprender a empreender? Levanta a mão. Vamos lá de novo. Tá massa. Quem não acha possível aprender a empreender? Não, levanta com força essa aí. Quem não acha possível aprender a empreender? É coragem mesmo. Vamos, manda força aqui, ó, eu. Não, vê só. Olhem vocês para vocês mesmo. Quem acha possível, que não é possível aprender a empreender? Né? Quem acha possível aprender a empreender? Pronto. Fotografa agora. Vamos procurar quem não levantou a mão. Cadê aí? Mas não, agora... Não, vocês estão de sacanagem. Aí... Não. Levantaram a mão aí para sair do game. Tá bom. A massa. Obrigado. Caramba, se eu chutar esse copo não vai dar certo. Porque eu chutei um ando que só, né? Parte do meu andar no palco é consciente, outra parte é inconsciente. Então pode ser que eu... Né? Enfim. Beleza, né? Passou. Então é o seguinte, ó, gente, não se trata em aprender a empreender algo, e sim tornar ativo algo que já é inerente do potencial humano. E já é característico do ser humano. A gente que entrou numa esteira de produção sistematizada de educação, que um pouco meio que foi desabilitando. Porque empreender é viver a vida mesmo, porque viver a vida é um empreendimento dos mais difíceis e complexos, desafiadores de todos, não é isso? Concordam? A gente vai ver entender um pouco mais sobre isso aí. Então isso é um mito. É meio que assim, não tem universidade para aprender a empreender, não. Empreender se aprende na vida. Tá? Ok? Então vamos lá passar aqui. Nesse processo somos todos empreendedores porque a gente já foi mais criativo, já foi mais ousado, já experimentou mais. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. E a gente foi crescendo e perdendo esses poderes. Sabe por quê? Tem uns 4 P's que bloqueiam a criatividade, que é o P1, que é o professor, que só tem uma resposta certa, né? Marca aí a resposta certa. O P do patrão, né, que não pode errar não, ou se errar tá fora, ou então vai ser multado. Né? O outro P do próprio pai, que diz, pode não, meu filho, não faça isso não, dessa forma não. Tu vai só lapidando, só perdendo poder aí. E o padre, assim, digamos, representando as crenças como um todo, né, religiosas, enfim, sei lá, enfim, e outras. Tá? Então tem alguns mecanismos que foi meio que podando a gente. Porque não tem espaço para isso não. Até porque criança ainda não perdia dinheiro, né? Kamikaze, né? Vai fazendo, vai andando, quebrando, fazendo assim. Mas beleza, o pai vai pagando o que quebrou, então prejuízo que aconteceu. Mas quando o negócio vai ficando sério, vai entrando dinheiro, você vai meio que deixando de lado um pouco mais essa coragem. Certo? E aí, vamos lá. Nesse processo, eu costumo dizer o seguinte, que a gente está vivendo uma grande fábrica de desorientados. E o que é isso? Isso é uma grande epidemia social, gente. Um bando de gente que faz o que não quer e não sabe o que quer. Imagina como é que alguém vai empreender alguma coisa ou vai fazer alguma coisa se ele está confuso consigo próprio. E ainda mais, isso é somado a um advento que muita gente está se aposentando, o mercado está colocando um bocado de gente aposentada no mercado, e essas pessoas que um dia disseram a ela que chegando na bandeirinha vai dar tudo certo, elas chegam na bandeirinha, se aposentam e aí passam um ano viajando, no segundo ano adoecem, porque não sabem viver sem o trabalho. Então, o sistema, ele meio que já não conversa muito com o mundo atual. Então, isso aqui é autoconhecimento puro. Se você está fazendo o que você não quer e não sabe o que quer, isso tem que buscar autoconhecimento. Ah, eu vou fazer o teste vocacional. Não é isso, não é por aí. É uma jornada um pouco mais longa, mas deixe que seja autoconsciente. Por exemplo, estar neste momento aqui também vai mexer com algumas das habilidades de vocês. A habilidade só de você olhar no olho do cara. Não é todo mundo, né? Passa um minuto olhando no olho do outro, duvido. Não vou fazer exercício, não. Dá essa coleção. Mas um minutinho só olhando para o olho. Sem rir, sem desviar o olhar. É bem difícil, né? Não é fácil, não. Mas, enfim. Deixar depois eu acho que vai ter um próximo episódio aí do olhar. E aí, gente, é o seguinte, ó.
Muita gente está buscando o sentido da vida como se fosse o único, talvez, sentido da vida possível. E que se a vida ela é absolutamente impermanente, a vida muda todos os dias, orgânica, por que a gente realmente só teria um sentido? Será que a gente não tem que buscar sentidos permanentemente? A gente tem que dar sentidos às nossas vidas permanentemente, já que o contexto muda muito. E aí tem o Viktor Frankl, que é um dos grandes psiquiatras, que ele diz o seguinte, ó, o cara, ele fundou a escola do sentido, né? Ele estudou sempre o que dá sentido às coisas. E aí ele diz o seguinte, que as pessoas, o Viktor Frankl, ele diz o seguinte, que as pessoas vivem... Nossa, datilografadíssimo isso aí, né? Assim, aquele cara que está aprendendo ainda no curso de datilografia, não foi? Era mais rápido, gente. Pode ter certeza, eu não esperava essa velocidade, cara. Então, assim, as pessoas têm o suficiente para viver, mas nada para que viver. Possuem os meios, mas nenhum fim. Então, isso tudo aí tem a ver com empreender, porque tem a ver com você. E a base da empresa é você. A Premia Pão é uma grande rede de apoio estruturada, organizada, que vai só lhe ajudar na jornada. Mas ele não tira a sua responsabilidade, não. Ninguém vai tirar isso, nenhum negócio, nenhum. Certo? Afastar isso completamente. E aí o seguinte, nesse processo eu criei aí a era do retorno para casa. Entendam o seguinte, aqui é a essência de vocês, ó. A essência, vocês estão aqui nesse labirintozinho aqui, e daí vocês simplesmente são arremessados para muito longe, pela tecnologia, pelo consumo, né? Aquele negócio, todo mundo está sempre querendo olhar o mundo externo e buscar, e comprar, e aprender mais, e pegar mais informação, e está nessa corrida incessante, incansável, até mesmo sem saber o porquê, tá? Mas está. E aí, numa velocidade absurda, que você é arremessado para muito longe da sua essência. Está vendo aqui? Você estava aqui, saiu, e agora está muito arremessado para muito longe. E aí eu costumo dizer o seguinte, que esse aí é o caminho que a gente tanto persegue, que é o caminho do reconhecimento. A gente quer ser reconhecido toda hora. Desde o certificado, que a gente precisa aparentemente ter, mas que não serve para nada na vida. O certificado em si não serve, né? Isso aqui serve, mas o certificado não certifica para alguém dizer que, sim, talvez você é muito bom naquilo, você tem aquela especialidade. Aí o cara contrata o cara, entra, começa a trabalhar e você vê que ele não tem aquela habilidade. Não é bem assim, não, entendeu? Então o certificado ele meio que não funciona, principalmente para o mundo do empreendedor. Ele é obsoleto. Não precisa, eu não quero saber, eu perdi. Por isso que eu disse, então, gente, pula a parte de currículo. O lado mais importante de vocês é o lado B de vocês, que vocês são em casa e não na rua. Esse é o lado que eu quero, esse é o lado do empreendedor. É o cara que tu é real. Não é o gestor de impressão, que é quando a gente se torna um personagem, um executivo, alguma coisa desse tipo. Sabe por quê? Porque quando a gente gerencia um personagem que a gente não é, a gente já larga a vida com menos 30% de energia. Porque dá muito trabalho gerenciar esse cara, para não aparecer os erros, os fracassos, os acertos, enfim. Então a gente já larga, começa a jogar o jogo da vida com menos 30% de energia. Então o empreendedor tem que tirar isso urgentemente da frente. Porque vão ter situações que, se ele não avançar, ele não faz negócio e assim o negócio não prospera. E aí, nesse processo, tem um outro caminho da era do retorno para casa, que é justamente esse caminho aqui, que é o caminho de você fazer voltando, que é o caminho que eu digo do autoconhecimento, que é o caminho não comercial, é o caminho de volta, que ninguém aplaude, é o caminho que a gente não sabe mais como é que a gente chega na essência. Não tem ninguém, a gente quer buscar como é que eu volto para aquilo ali, mas eu não sei como eu faço. A gente está muito longe aqui, não deixaram pegadas, rastros, mapas para a gente voltar. Então a gente precisa o quanto antes ingressar nessa jornada. E essa jornada é uma jornada mais rica, aparentemente não remunerada. Não, ninguém vai, é isso que eu estou dizendo, ninguém vai pagar por você estar fazendo isso. É um caminho silencioso, mas é um caminho perpétuo, é um caminho de longevidade, é um caminho que vai lhe dar mais condição de jogar o jogo da vida. E aí tem um Nietzsche que ele fala o seguinte, ó, o que eu estou falando aqui é torna-te quem tu és, o quanto antes. Deixa essa casca daí que tu vai perder muita coisa na tua vida por estar gerenciando ela. Isso é o empreendedor quando ele encara a vida de frente. E aí nesse processo, a gente tem aí, ó, nossa escola sempre nos formou e disse isso aqui, ó, que o caminho, ó, só é tu seguir isso aqui, estuda, faz inglês, tal, que vai dar tudo certo. Tu vai chegar na bandeirinha lá, né? Então a gente meio que foi educado para viver a vida no campo da previsibilidade. Permanecer no campo da previsibilidade, que é uma das atividades mais complexas e quase impossíveis do mundo, né? Por conta que, sim, a vida é tão complexa e tão mutante que estressa muito você gerenciar a previsibilidade. Qualquer coisa que sai daquele seu radar, daquele seu controle, lhe estressa muito. E aí, a vida real, a gente sabe que é essa aqui.
Aí quando a gente cai no primeiro buraco, aí diz, porra, o que é que eu faço? É interessante que quando você acaba, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque quando você, por exemplo, termina um relacionamento com alguém, imagina lá, certo? Ah, vou estar tomando namorada, tá? E a namorada acabou comigo. Aí tu vai chorar pra caramba, arrasado, né? Chorando pra caramba, ela acabou, não sei porquê, não sei o motivo qual, o que foi que eu fiz, não sei. Aí tu liga pra mim, que sou teu melhor amigo. Porra, Dante, ó, cara, acabou comigo, o que é que eu faço? Aí o melhor amigo vai dizer o quê? Não liga pra ela, não. Aí tu vai fazer o quê? Tu liga, né? Então, assim, é tão pobre o repertório emocional da gente que a gente repete isso 500 vezes. Você faz outro relacionamento, outro, e aí vai fazer a mesma coisa. Então, é muito pouco rico. Porque, de fato, na verdade, esses conflitos do dia a dia são os grandes mestres do dia a dia. E a gente perde, a gente não age com consciência nele. A morte faz parte da vida, mas a morte está tão afastada da nossa vida que ela é temida muito. Diferentemente do Oriente. Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso futuro do Ocidente, sendo ocidental, é o Oriente. Porque é o caminho do autoconhecimento. É o futuro. A tendência do Ocidente é o Oriente. Porque é o que dá realmente condição de a gente viver e, de fato, talvez até trazer a felicidade de forma mais próxima. Então, isso é um ponto. E isso aqui é um outro gráfico que eu chamo aqui do Tudo Sob Controle Papai, que é o seguinte. Percebam o seguinte, quando a gente tem até 13 anos de idade, a gente meio que está ali naquela fase de ebulição, brinca à vontade, cria coisas à vontade, né? Então a gente interage à vontade. Então, naquele momento, a gente tem muito mais momentos de flow. Flow é aquele momento em que você está fazendo aquela atividade totalmente presente nela. Porque você gosta muito de fazer, está tão envolvido que você esquece o tempo, esquece o mundo. É tipo aquele primeiro beijo que você dá, que você meio que esquece o universo ao redor. Desde que tenha sido bem sucedido, né? Então, aquele é o primeiro, tem vários primeiros beijos, talvez. Então, né, enfim, depende, não sei. Estou dando um exemplo aqui para você ter ideia. Mas, assim, tem um primeiro beijo que é aquele fecha, o universo fecha. Né, ao seu redor. Você não quer saber de quem está ao redor. Você está vivendo ali presente naquele momento. Então, a gente tem muito mais momentos flow desse na nossa infância, até os 13 anos. E aí, só que a gente vai perdendo isso dos 14 aos 21. Porque já entra aí vestibular, já entra algumas responsabilidades. Né? Vocês usavam relógio quando vocês eram menores, até 13 aanos? Não. Vocês lembram disso? Até 13 anos, vocês tinham relógio de pulso? Assim, tipo menor, né? Enfim. Vocês lembram? Tinha? Quem é que tinha relógio? Vê só, a maioria tinha relógio aqui. Tá bom, não vou fazer mais aquele joguinho de levantar a mão e baixar a mão, não. Vou desistir aí. Então é o seguinte, a gente, na verdade, pouco se importava. O grande relógio daquela época era a sua mãe chamando para tomar banho. Menino, está na hora de subir. Esse era o relógio que funcionava. Na verdade, mas você não olhava para o seu braço, você estava pouco se lixando com o relógio. Você não tinha compromisso, o seu compromisso era com o presente. Então, aos 14, 21 anos, você já vai começando a entrar num período meio que querendo ficar na infância e saindo dela porque os pais estão forçando você a fazer vestibular, estudar, etc, etc. E você começa a reduzir essa quantidade de flows. Até que você chega na vida adulta e você passa a ser um gestor de previsibilidade. Tentar, a todo custo, manter as coisas exatamente como você quer. Dentro do seu controle. Não é isso? E isso também estressa muito. Está claro, gente, isso? Faz sentido para vocês? Está todo mundo acordado? Está tranquilo aí? Tá massa? Bom. E aí, vamos lá. Passando nesse processo, a gente tem aí, Fernando Dolabella, um dos grandes mestres do empreendedorismo, ele diz o seguinte, ó, o autoconhecimento e a conquista da elevada autoestima são um doutoramento do empreendedor. Isso aí, definitivamente, é o que vai garantir a jornada de vocês com maior probabilidade de sucesso e com fracassos nesse processo. Mas um fracasso em que você, de fato, aprende com ele e tão logo se recompõe. Ok? E aí, passando, a gente tem aqui uma era em que, se vocês não cuidarem disso aí também, vocês também não vão serem tão bem-sucedidos. Porque alimentação, respiração, meditação, atividade física são cada vez mais, gente, os empreendedores no mundo estão procurando formas de serem melhores nisso aqui. Sabe por quê? Para garantir a jornada da gente. Que é uma jornada absurdamente desafiadora e com muito esforço em todos os aspectos. Você, às vezes, acaba comendo mal, dormindo mal, e aí isso prejudica holisticamente em todos os aspectos. Certo? Isso é um processo, é básico, mas isso aqui tem que trazer para o primeiro plano. Tá? E aí, vamos lá. Nesse processo aqui ainda,
a gente tem aqui, eu percebi o seguinte, que eu passei muito tempo no Sebrae, quase os 2 primeiros anos, atendendo muita gente, e aí o empreendedor ele normalmente vem assim, ó, com muita vontade de agir, de ação. E aí eu fazia o quê? Eu disse, para, porque antes de mais nada, tu tem que... vai. Isso é imprevisibilidade, mas eu lido muito bem com ela. Tranquilo. Essa aí é o seguinte, eu disse o seguinte, ó, para, porque tem que planejar primeiro. E eu comecei a perceber o seguinte, que não necessariamente o planejamento, da forma como ele estava sendo abordado, ele era, de fato, conversava com o mundo do empreendedor. É como se alguém do não empreendedor criasse um instrumento para o empreendedor e não conversava. E eu percebi que tem alguma coisa inorgânica. Eu percebi alguma coisa que não dava o flow. Tirava, às vezes o cara não voltava mais. Pô. Mas, por que esse cara não voltou? Tá fazendo merda, né, aí. Literalmente, né? O cara não voltou, né? E aí, eu comecei a pensar, de fato, como é que eu posso ajudar? Foi quando eu criei esse realizômetro aí. Esse foi o primeiro instrumento que eu criei para me monitorar e melhor agir, que eu descobri o seguinte, que quando eu ficava muito triste, é porque eu estava com um nível de realização muito baixa. O que significa nível de realização baixa? Desde aquela minha mesa que estava desorganizada há muito tempo, até uma visita a meu pai que eu não fazia 2 semanas. Então, é como se isso tirasse minha energia. Então, aí eu comecei a perceber que tem vários fatorizinhos que tiram a energia de você. E aí, quando eu mapeei isso, eu criei isso aí e percebi o seguinte, ó, quando está muito baixo o teu realizômetro, tu começa, de fato, a interferir na tua vida, no teu desempenho. E aí eu descobri que Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, já dizia o seguinte, ele dizia o seguinte, que nós temos uma potência de agir que pode ser elevada e pode também trabalhar e mexer com a potência de pensar. Só que a gente só consegue elevar a potência de agir através de 2 afetos, da alegria e da tristeza. A alegria impulsiona a potência de agir e impulsiona a potência de pensar. A tristeza, ela baixa isso. Isso é um mecanismo que, se vocês começarem a olhar para si... Sabe, quem aqui já teve diário? É aquele negócio, tem uma geração que não tem mais diário e não entende mais o que eu estou falando agora. Mas eu acho que... Quem tem diário? Tinha muita mulher que tinha um diáriozinho, não tinha? Gente, aquilo ali era o instrumento mais poderoso de autoconhecimento que eu conheci. Tinha tudo sobre você, não era? Inclusive com códigos, não era? Agora, pergunto assim, algum de vocês, homens, já quiseram alguma vez meio que dar uma lidazinha no diário, assim, né? De uma pessoa. Tinha uma competição nessa minha época de você tentar capturar diários, né? Que tinha coisas legais além de ver, né? Sim, segredos, né? Enfim, não sei. Mas era muito legal, desafiador, principalmente quando estava em código, né? Tinha diário de mulheres que estavam em códigozinho ali, escrevia com alguma linguagem para a gente não tentar, já evitando essas pessoas caçadores de diários. Então, resumindo, ele é um instrumento poderosíssimo de autoconhecimento diário. E a gente deixou para trás. E isso é o que eu estou falando, isso é o diário. É entender como você funciona melhor e o que ele não faz funcionar melhor. E aí, nesse processo, o desejo, gente, está aqui, o desejo é a única alavanca capaz de mover isso aqui. Eu quero sair muito dessa situação. Você joga para cima. Sem isso, não tem jeito. É o ignite, a ignição. Certo? E aí, o que é que acontece? Muita gente, isso é muito difícil. Passei sem querer, passei rápido aqui. Está com delay. Enfim, vocês já viram? Eu tenho que apontar para aí mesmo, né? Isso eu acho que pronto, é isso mesmo. Ó, e aí eu costumo dizer o seguinte, eu estou falando de realização, de ação, mas como é que a gente vai ser um grande realizador se nós somos atletas em ficar sentados? Cada um de vocês tem mais de 10 mil horas de ficar sentados aí. Na própria escola, né? A gente é educado a ficar sentado, de forma passiva. E o empreender é o cara totalmente em atividade. Vamos lá, se eu pedir todo mundo levantar aqui, dá um desconfortozinho, né? Ah, vamos levantar agora, fazer uma dinâmica, não sei o quê. Porra, agora, velho. É a mesma coisa, tem muito aluno meu que chega lá pré-programado para assistir a aula, vem com a sandália arrastando e senta, né? Aí se eu pedir para o cara levantar, o cara, porra, professor, dinâmica de novo, eu odeio dinâmica. Tem uma galera do odeio dinâmica, né? Não sei se vocês... Tem uma galera dessa aí. Mas é por conta disso. Dinâmica vai talvez salvar vocês um pouco a trabalhar isso, porque é muito difícil você fazer tendo condicionado a vida toda a ficar assim. Sacaram? E aí, quando eu trago para vocês que, de fato, o empreendedor, na verdade, eles são definidos pelo que pensa e não pelo que faz e não pelo que pensa. Ele é muito mais reconhecido pelo fazejamento mesmo, pelo que ele faz. E isso muda tudo. Pronto, isso aí já é o grande ponto de mudança. Como é que eu me torno realmente mais executor? Isso é danado. Tá?
E aí eu criei o mundo invertido do empreendedor, que aqui em cima, gente, é o mundo construído convencional, que a gente vive. Do mundo do emprego, o mundo da educação que está aí, que a gente foi educado, com graduação, com as coisas todas aí, enfim, tudo. E aqui embaixo é o mundo invertido do empreendedor, onde a gente caminha, no mundo paralelo. E aí o mundo em cima, o mundo é reconhecido pelo mundo do manual. Você normalmente quer manual para tudo, não é verdade? Até para o cara empreender, a primeira coisa que ele perguntava, Dante, qual é o passo a passo para o negócio? Bicho, na boa, o único primeiro passo é você desejar muito querer criar algo. O resto é absolutamente desconhecido. Porque para você saber do segundo passo, você tem que dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, abrem 2 novos segundos passos. Quando você dá o segundo passo, abre talvez 3 novos terceiros passos. Possibilidade. Então é tão mais complexo do que o manual e da linearidade dos manuais. Então as pessoas querem manual todo. Manual como criar filhos, como enriquecer, como ser mais feliz na vida. Né? 5 passos para tudo isso aqui. Não é muito assim. Isso é o mundo linear. Agora, a capacidade de criar processos, de linearizar isso aí, é também um artifício humano, que é uma habilidade humana. Certo? Mas aí, não está passando aqui não. Está meio que, eu não sei se é a pilha. Passou mais um. Passou mais um. Vou pedir ajuda aí. Dá uma teclada aí mesmo na setinha. Isso. Vai lá. Mais um aí. Pronto, obrigado. E aí esse é o mundo do empresário, que é o empresário que ninguém me entende. Nada foi feito para o empresário. Nada. Vai pegar um financiamento do banco? Eu preciso de garantia aí, 100% de garantia. Bicho, vê só. Se eu estou pedindo um empreendedor, ele precisa de dinheiro para empreender num negócio que absolutamente tem um risco, né? Ele tem um negócio a ser transformado, e ele está precisando de grana, e o cara pede garantia para ele, tem alguma coisa que não vai dar certo. Então, qual é a queixa do banco? Eu tenho muito dinheiro aqui, mas não tenho projetos que cheguem aqui qualificados. Não é por aí. Então, a mudança-chave é outra. Então, tem gente do mundo não empreendedor que ainda está desativado, criando coisas para o mundo empreendedor. Não conversa, dá choque. Tá? Então, se acostumem. Muita coisa a gente vai ter que criar. A gente é criador nato, de novas regras, novas formas de pensar, enfim. E aí, o que é que acontece nesse processo? O mindset convencional, a gente foi educado para planejar muito mais do que agir. Imagine a quantidade de dados que vocês receberam, a quantidade de livros que vocês vão ler, a quantidade de aulas que vocês assistiram. Eles priorizam muito mais essa bola aqui. Vocês são preparados para planejar mais e agir menos. Mais uma vez, aquelas horas de ficar sentado, o comportamento ativo. Enquanto o mundo empreendedor é justamente o contrário. O empreendedor, ele está nisso aqui, ó. Ele age muito mais e planeja mais nesse processo aqui. Só o fato de eu estar aqui com isso, já são 2 mundos. Esse cara aqui talvez não consiga conversar com esse cara. Eu vou contratar um consultor aqui para tentar me organizar. E o consultor vai primeiro fazer um diagnóstico, esse cara vai esperar um diagnóstico de 3 meses, já não vai dar tilt aqui, vai ficar ligando para esse cara. E aí esse cara vai começar a ter uma relação. O banco aqui que quer te emprestar, ele está muito mais priorizado no planejamento do que na ação, e não vai conversar com esse cara aqui. Enfim, tem uma série de processos e de exemplos que não conversa. E aí isso muda tudo. Agora, como é que eu me habilito assim, empreendedor? Aí é justamente na ação, na universidade da vida mesmo. Quanto mais você age, quanto mais você se expõe, mais você abre oportunidades. Vamos lá. E então, de um lado, gente, a gente sempre espera receber uma grande quantidade de informações, tá ali, o mundo da previsibilidade, para analisar, para daí levar alguma opção, para daí avaliar e tomar uma decisão. Vê que negócio. Então, o mundo previsível é esse. A gente precisa ter tudo na mão primeiro, para daí tomar uma ação. Correndo o risco de não chegar na ação. Porque você vê, talvez, vai ver praticamente que ali é muito pouco, eu diria, não ação. A ação trabalha muito dado real. O planejamento trabalha com muita hipótese. Certo? Está claro isso? Então, a gente, às vezes, fica imaginando coisa, hipótese, sem agir. Aí a gente elimina a ação porque a gente acha que aquela hipótese não vai dar certo. Aí não faz. Tá? Na ação, a gente descobre realmente que, de fato, na ação aqui a gente faz isso. Ó. O empreendedor, ele age, vai para evento, pesquisa, se expõe. E quanto mais ele age, mais ele gera oportunidades. Só o fato de vocês estarem aqui, pode ser que vocês, nos insights que vocês derem aí, vão sair oportunidades de negócio. Sabe por quê? Porque vocês estão se expondo. Isso é ação. Vim para cá é ação. Tomou ação. Alguma coisa pode ser criada aqui, nesse processo. Então, isso a gente considera no mundo empreendedor. Tá? E aí, só para a gente ir passando, lembrar, o mundo convencional, ele primeiro tem que coletar dados, planejar para depois agir. O mundo empreendedor, na verdade, você age, aprende e constrói.
Então isso muda tudo. Porque na ação, gente, na ação eu tenho um dado real. Eu coletei o que é realmente. Aqui não, aqui é hipótese. Aqui eu aprendo com ele e construo algo que realmente faz mais sentido para o meu cliente. Faz mais sentido para a pessoa que eu estou tentando, digamos, que seja minha parceira. Enfim, você vai conhecer melhor aquilo ali. Aqui em cima não, talvez você nem chegue lá. E isso muda tudo. Nesse processo, eu chamo isso de fazejamento. Né? O fazejamento, que está lá, é aquele negócio, é o agir e planejando. Ok? Para a gente ir fechando, a gente tem a diferença aí do empresariar, que está de um lado, está bem clarinho, e do outro lado tem o empreender. Ficou bem claro aqui a animação. Mas vamos lá. Empresariar, a gente trabalha com a previsibilidade. O empreender trabalha com a criação. Então, lembre-se, empreendedor é uma coisa, empresariar é outra. Empresariar é todo aquele aparato de gestão empresarial mesmo, das finanças, do marketing, mas não garante isso, que você seja um excelente técnico, que você vai ser um excelente empreendedor. Então, empreender é comportamento. É comportamental puro. E comportamento você só aprende se submetendo à vida. Tá? E aí, o que é que acontece aqui? Eu digo o seguinte, ó, que a ação empreendedora, ela precede a ação do empresário. Tá passando aqui bem... Deixa eu ver aqui, tentar, porque está com um delay aqui grande. Rapidinho, gente. Gente, vocês estão entendendo? Está tudo claro ou não? Faz sentido para vocês ou não faz? Perdeu o sentido? Tá. Porque se perdesse, a gente podia continuar a parar aqui, né? Não. Mas posso continuar? Estamos fechando, tá? Então, passou aqui. Né? Pronto, vou tentar. Pronto, agora está funcionando. Ele ficou... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A ação empreendedora, ela é um ato humano que precede a ação do empresário. Muito antes do empresário chega o empreendedor. E tem muita gente que fica empresarialmente travada analisando coisas. Então, o cara que nunca foi empreendedor e quer abrir empresa, ele fica ali pensando, buscando no Google, pesquisando, e nunca toma ação. E tem muito empresário que matou o empreendedor. Fica preso nas operações do dia a dia. Entendeu? Você virou uma operação de negócio. E deixou o lado de empreender. O empreendedor ele cria novas oportunidades. Ele desenvolve isso. Ele tem a venda na veia, o comercial na veia ali também. Todo empreendedor é vendedor. Não tem como. Tá? E aí eu digo o seguinte, ó, o único primeiro passo, para vocês lembrarem disso, é o desejo. Precisam desejar muito querer criar algo. É o único primeiro passo na Bíblia, digamos assim, do empreendedor. Certo? E aí fica aqui o mapa para vocês, o 100 passo a passo, tirar isso da cabeça. Eu posso ter começado minha jornada empreendedora aqui. E aí, logo no começo, eu tive que recomeçar ali em cima. Ó. Tá? Deixa eu ver aqui, está com delay, mas vai. Tá? Vamos lá. Eu comecei aí na estrelinha, está dando para enxergar? Pronto. Vamos ver aqui, porque ele tem um delay aqui, ele é meio que treloso aqui. Pronto, tu passa aí na mão. Vai lá. Tá vendo aqui? Eu recomecei lá, e tem outro cara... Eu vou passar mais um aqui, acho que vai agora. Pronto. E tem outro amigo meu que começou ali, e por acaso eu encontrei ele também aqui. Ó. Então, isso foi minha rota para conseguir chegar hoje na minha empresa. Não tinha universidade manual que prevesse isso. E outro colega meu também estava empreendendo, chegou, a gente se cruzou aqui, a gente trocou ideia aqui, como a gente está se cruzando hoje aqui, e a gente aprende alguma coisa nesse processo. Então, esse é o mapa aberto do empreendedor. Não é um mapa linear, não é um passo a passo. E aí, nesse processo, lembrar que a gente tem esse termômetro orgânico, todos vocês sabem exatamente que tem algo aqui dentro de você que vai lhe dizer exatamente a hora de agir. Alguma coisa aqui começa a causar um desconforto, é o que eu chamo do termômetro orgânico. A hora que você tem que mudar alguma coisa, é quando você está desconfortável. A diferença é que, na verdade, você vai ter que tomar decisão e ação. Certo? Mas você vai saber a hora... Você não precisa perguntar a alguém. Você pode até validar com alguém, mas você vai sentir alguma coisa na hora que você tem que mudar. Tá? A gente está fechando. Precariedade faz parte. Às vezes a gente está muito ruim. A gente tem, eu não sei se vocês têm aquelas desistências momentâneas. De vez em quando você quer desistir de alguma coisa. Faz parte. Tem que superar. Certo? A precariedade é a única ferramenta que vai tirar vocês fazer vocês, digamos, usar toda a criatividade, toda a potência de vocês para vocês conseguirem ser bem-sucedidos também. A precariedade é uma ferramenta extraordinária humana, dói, sofre, mas se vocês conseguem passá-la, vocês vêm numa versão muito mais poderosa. Tá? E aí, por último, tem aqui a obstinação transcendental. Todo empreendedor é muito obstinado. Ele tem certeza do que ele está fazendo aqui, vai se engajar naquela jornada e vai virar um trator. Isso é muito característico do empreendedor que acredita no negócio dele. Ele simplesmente vai. Porque ele sabe exatamente que ele está fazendo a coisa certa. Tá claro, gente? Massa.
Então, vamos lá fechar aqui. Trouxe só o último quadro, só tem mais 2 slides aqui. Eu falei, quem participou do Hangout aqui, que eu fiz com o Diego? É online. Ok. Eu falei dessas 4 habilidades empreendedoras, que é o seguinte, as 4 habilidades empreendedoras é o coração, coragem, inteligência e sorte. Coração é o empreendedor que é fundador, o cara que tem a ideia de negócio, o cara que tem a emoção, que engaja só em falar da ideia dele. Ele consegue fazer com que pessoas queiram trabalhar com ele. É o coração, é o cara sonhador. Mas ele precisa da coragem para implementar. Às vezes você não está com você a coragem, está com o seu sócio. É o cara que vai lá, vai pegar aquele sonho e vai dizer assim, porra, vamos executar isso. A inteligência é o cara capaz de reconhecer padrão, criar processos para envelopar e criar a empresa para aquilo ali funcionar da melhor forma possível. E a sorte, gente, sorte não tem nada a ver com a sorte do acaso. Quanto mais você se expõe num evento como esse, mais vocês abrem as oportunidades a acontecer. Eu conheci minha esposa indo para uma festa de formatura de psicologia que não tem nada a ver com a vida, porque meu primo me levou e por acaso eu conheci lá. Ou seja, só o fato de eu me expor ali, eu encontrei ela. Se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido. Minha sócia também, da mesma forma. Então, é numa exposição como essa, e se você fizer isso mais vezes, vocês ampliam a base de oportunidades de vocês, certo? Então, essas são as 4 habilidades empreendedoras, que por acaso a minha é um pouco disso aqui, ó. Eu tenho aqui coração, aqui tem um cálculozinho e tal, que vocês vão receber, tem um presentezinho para vocês agora, né? Isso aqui, cada um tem um mapazinho, mas vocês vão receber, primeiro, ativar o modo empreendedor, né? Lembrar disso sempre, né? Vocês precisam manter isso a vida toda. Eu tenho aqui a pulseirinha aqui, ativa o modo empreendedor. Nunca esquecer, nunca, para a vida toda, não tem aposentadoria não. Viva o momento agora. Se possível, faça. Aqui não, você vai tirar suas férias amanhã. Quando eu tiro férias, eu também penso no meu negócio, mas é tudo bem, tudo certo. Tá? Não se separa pessoa, profissional, não. É um negócio só. Se você está no negócio certo, é isso aí. Tá? E o presentinho que eu trago para vocês é esse aqui. Ó. Vocês vão tirar uma foto agora, porque é só exclusivo para que vocês estão participando do meu e-book aí, que é o Mundo do Eu Mesmo, que tem muita coisa que eu falei agora. Vocês podem baixar nesse link, tá? E vocês vão ler um pouco mais aí. Tem 20 páginas aí com recomendações, sugestões de livros e mais coisas. Quem quiser se aprofundar mais nesse processo. Tá bom, gente? Muito obrigado, valeu, boa jornada, tamo junto aí, viu? Valeu mais. Obrigado.